Só se abusa do direito. Bom, então, o que... Excelência tem 1 minuto para terminar, para nós estamos já no não horário. vai demorar muito, não. Não vai demorar muito. Então, o que acontece? Mas na Justiça do Trabalho há uma aplicação abusiva inacreditável. Exposição feita. E também do meu colega do Ministério Público, quando mostra sua preocupação com a redação do artigo 12. Inicialmente, a proposta foi no sentido de que se ressalvasse a legislação eleitoral e a militar, porque são estatutos distintos, são competências distintas. Mas, na última reunião coletiva, se chegou à conclusão de que se deveria dar o artigo 12 na forma, suprimindo essa possibilidade da lei especial ser elaborada de modo diferentemente, como no caso da lei de imprensa, da prescrição, por exemplo. Vamos estudar de que maneira é possível fortalecer essa ideia de uma luta contra a proliferação legislativa. Tenho sustentado que a melhor possibilidade seria a da lei complementar, que exige um quórum qualificado e que diminuiria sensivelmente esta aventura que se faz a parte da publicidade, digamos, do discurso político do crime. Qualquer fato que ocorre na sociedade, maior preocupação, no dia seguinte o Congresso Nacional já tem 4 ou 5 projetos de lei penal prontos. E dizer também, nessa primeira parte agora, de que trabalhei como participante da comissão que elaborou, digamos, a parte geral e a lei de execução penal dos projetos, mas pela primeira vez nós estamos trabalhando em concurso a opinião de outros colegas, como abrimos aqui e iniciamos aqui no Estudo dos Advogados. Eu passo a palavra agora ao meu colega, o Dr. Cacho, que vai falar sobre 5 minutos sobre o sistema penitenciário. Não é a reabilitação. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui no IAB e cumprimentar o presidente, Dr. Fragoso, assim como todos os presentes. Essa comissão do Código Penal, jurista do Código Penal, ela foi idealizada no momento em que o Congresso Nacional tem projeto para todo lado, para todo gosto. Existe uma inflação muito grande de projetos que tentam mudar o Código Penal de todas as formas possíveis. Se pensam até em punir criminosos com chibatadas. Então, essa comissão ela foi convocada principalmente para tentar dialogar com a sociedade brasileira, com os advogados brasileiros, e é isso que o professor Dorothy está fazendo aqui hoje. Eu acho até, professor, que aqui está um dos atos mais importantes da comissão, principalmente da subcomissão da parte geral, quando a gente ouve o que ouviu aqui hoje, o preparo, o estudo e a objetividade com que as críticas vieram a nós. Nós recebemos muito bem, nós viemos aqui para ouvir. Nada do que nós decidimos até agora é imutável, isso é só proposta. E o professor Dorothy tem dito isso para a gente da comissão. Vir aqui hoje foi uma grande lição. Mas eu gostaria de dizer para os senhores o seguinte: eu tive a honra de participar, de conhecer o sistema penitenciário por dentro, cada uma das nuances do sistema penitenciário, o crescimento do sistema penitenciário naquela fase de 2002 a 2004, que praticamente, a 2006, praticamente dobrou a comunidade carcerária do Brasil. Nós já estamos próximos dos 500 mil presos no Brasil. A sociedade brasileira quer que o Código Penal dure, quer que o Código Penal mantenha mais tempo as pessoas presas. E vai ser irremediavelmente certo que o Código Penal que chegará será mais duro do que aquele que existe hoje. Adaptações serão propostas do Senado, e com as propostas, nós iremos tentar fazer uma proposta tecnicamente aceitável
para os padrões científicos. Mas nós sabemos que as propostas legislativas lá no Senado, elas irão alterar muita coisa, mas eu digo sempre ao professor Dotti, se nós tivermos o debate com a sociedade, com as pessoas, os técnicos, as pessoas interessadas, e que se as pessoas realmente se interessarem por isso, principalmente os senhores que são operadores do direito, eu tenho certeza que o parlamento irá entender que as propostas já passaram pelo crivo dos operadores. E assim, vindo aqui, indo na OAB de São Paulo, como nós fomos a semana passada, indo ao IBCCRI na próxima reunião, nós iremos dialogar para levarmos ao Senado, a nossa comissão geral, uma proposta que realmente tenha força da consulta dos técnicos, dos operadores do direito. Então, a nossa preocupação real, se esse Código Penal novo que vai vir, ele vai vir fechando o sistema, se ele dá algumas garantias, a garantia, principalmente aquela que só irá para a prisão, o conceito mínimo dele será esse, que só irá para a prisão quem realmente necessitar ir para a prisão, como uma condição agravante. Ao estar na prisão, passará mais tempo do que o que se passa hoje, pelo menos o dobro do tempo. Então nós vamos precisar, e eu calculava com a comissão, pelo menos, se nós temos 500 mil presos, e esses 500 mil presos vão demorar o dobro do tempo para sair da cadeia, nós teremos que ter verba. O Código Penal é só uma lei, mas a consequência do sistema carcerário é uma justiça que irá operar com condenações, com penas alternativas, seja o que for, mas terá um custo específico sobre isso. Se a sociedade brasileira quer um código mais duro, terá que investir mais. E pensando que 500 mil presos poderão ficar mais tempo nas prisões, nós pensamos que um investimento aproximadamente de 5 a 10 bilhões de reais o Brasil terá que fazer no sistema carcerário e no sistema de justiça. Então essa vontade popular tem que ser só pesada por gente como o professor Dotti, como o professor Fragoso, para que, assim como os membros da comissão e vocês, para que a gente tenha uma noção exata do que esse novo código vai produzir, para que a gente não se engane e faça um código que as pessoas irão ignorar, que o sistema não irá operar com ele e que nós não poderemos ter um resultado prático para a população, que é o controle da criminalidade no país. E hoje nós não vamos poder fazer um código só pensando na ciência, só pensando nas grandes teses criminológicas. Nós precisamos pensar que a sociedade está acompanhando e ela quer o resultado. É claro que a gente não pode fazer um direito penal do terror, mas a gente precisa fazer um direito penal que atenda também a sociedade, que atenda também as vítimas, e que seja um sistema operacional, que se aplique de forma efetiva e que não faça do nosso sistema penal mais uma lei que não será utilizada. É isso que a gente pensa, é para isso que nós trabalhamos e queremos trabalhar em conjunto com os senhores. Muito obrigado, e a contribuição para nós foi muito importante para a nossa comunidade. E nos preocupa, né, professor? Porque a mentalidade que está reinando no Congresso Nacional é de incremento e maior encarceramento, incremento das penas e maior encarceramento, realmente sombria, né, a perspectiva. Eu devo, apanhando, digamos assim, uma parte da exposição do meu colega, dizer, e tenho falado aos demais membros da comissão, que nós teremos um desafio extraordinário. Principalmente porque a comissão foi criada por iniciativa do Senado. E nós vimos no Senado, como inclusive o senador de Goiás, lamentavelmente, me permitam referir o nome, tem pleiteado seu mandato com a preocupação do aumento das penas. Inclusive no projeto do quadro do processo penal, colocou um dispositivo no sentido de que haverá a suspensão do prazo prescricional com exercício, parênteses, constitucional do uso dos recursos
especial e extraordinário. Nós temos uma compreensão do desafio, sabemos que ele é grande e é por isso que estamos aqui. E nós precisamos ter a solidariedade da comunidade profissional, dos operadores do direito criminal. Nós viemos também buscar a solidariedade para determinadas ideias que vamos defender. São nós. Tenho, por exemplo, no artigo 13, estou dizendo que considera-se causa a ação ou omissão humana sem a qual o resultado não teria ocorrido. Claro que a comissão discordou dessa minha proposta e eu disse para eles que eu compreendia essa dificuldade porque isso implicaria na eliminação, inclusive, desta tese que considero absurda da capacidade criminal da pessoa jurídica. Mas não vamos entrar nessa discussão. Mas o que é importante que eu queria dizer é que nós estamos procurando, sim, uma solidariedade para os pontos fundamentais das nossas ideias, que são ideias que não se opõem completamente ao discurso político do crime. A sociedade pede mais, nós vamos ver se ela pede o que é justo. E uma proposta nossa, inclusive, é no sentido de que não só o dolo eventual tenha uma complementação, quando assumiu o risco, consentiu no resultado, como também outras ideias nossas, no sentido de que a pena deve ser reduzida para o dolo eventual, porque disse muito bem o colega, não se pode comparar a situação de quem quer como quem assume o risco. E, portanto, são essas manifestações que nós estamos trazendo aqui. E, claro, vamos examinar com todos os detalhes as outras propostas. Bem, eu coloquei aqui algumas propostas que já vêm do anteprojeto Hungria. Por exemplo, para aplicação, são concurso aparente de normas penais. Como o mesmo fato pode ser aplicado a duas ou mais normas penais, aplica-se uma só. Então, aqueles critérios da especialidade, da consunção, da subsunção. Acho que isso deve ser legislado para não deixar, digamos, nas incertezas das decisões judiciais. Outro, crime de conteúdo variado. Crime de conteúdo variado. A norma penal que prevê vários fatos alternativamente com modalidades do mesmo crime só é aplicado uma vez, ainda quando tais fatos são praticados sucessivamente. Há determinado uma preocupação na parte especial de querer estabelecer inicialmente como concurso de crimes a cópula vaginal, a cópula anal, a cópula oral, e isso causou evidentemente uma surpresa geral, porque a notícia alimentar dos atos preparatórios sexuais. E mais uma vez se justifica, portanto, dizer que quando se dirige ao mesmo objeto, isso é um crime de conteúdo variado. É como há no caso do tráfico de entorpecentes, que é adquirir, é vender, é expor, etc. Não é possível condenar por mais uma vez. Mas nós estamos também propondo a combinação de leis com uma norma penal. Nós achamos que foi superada aquela crença de que o juiz faria uma terceira lei se reunisse as partes das duas leis. A Constituição Federal estabelece como máximas a retroatividade da lei mais benigna, a ultratividade da lei mais benigna também, a irretroatividade da lei mais grave e, portanto, a proposta é essa de que, para aplicar a lei mais favorável, o juiz poderá considerar conjuntamente as normas da lei anterior e da lei posterior. Então eu passo agora a palavra ao Dr. José, que falará alguma coisa sobre a relação de causalidade e uma proposta alternativa contra, quer dizer, aquela radicalidade que propus de acabar com a pessoa jurídica como autora de crime. Presidente Fernando Fragoso, os colegas da comissão, demais convidados que estão participando, o Ministério Público também se faz presente, os colegas da comissão. Bom, nós nos alinhamos de maneira a cada um, o professor Dório, o professor Marcelo e eu, fazemos algumas observações. Então, agora me vou completar uma questão do artigo 13. E quando se está diante de uma comissão com uma incumbência de projetar alguma coisa que vai modificar o código, já tem 70 anos de vigência, que a última reforma foi anterior à Constituição, a primeira coisa é verificar aquilo que está consentâneo ou não com a própria Constituição que foi
aqui colocado. Mas também procurar dar harmonia ao sistema. E, se possível, soluções ou alternativas para conflitos que muitas vezes colocam em situações diametralmente opostas os operadores, os juristas, os profissionais, os aplicadores de direito, enfim, e a própria sociedade. E aqui é um exemplo. Se nós formos ao direito comparado, notadamente europeu, a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica é um consenso, uma unanimidade. Está chegando, já estamos com ele dentro do nosso direito americano, norte, central, sul-americano. Porém, apesar disso, há fortes, fundadas e alimentadas oposições, não só do professor Brod, mas de grandes juristas, alguns até que já nos deixaram, como o professor Luiz Luiz. E eu diria que nós pressentimos da comissão, sem colocar o opinamento pessoal, é que a responsabilidade da pessoa jurídica, tal como o próprio Supremo já admitiu, já entendeu na sua interpretação constitucional, ela está, vamos dizer assim, sedimentada. Então, se nós formos verificar a partir da primeira decisão de um Tribunal Federal do Sul e depois o que chegou ao STJ e ao STF, na verdade, a polêmica ou a divergência está na necessidade ou não, e parece que todos já se encaminham nesse sentido, de haver uma imputação simultânea. Não pode haver, no caso brasileiro, a imputação isolada da pessoa jurídica, teria que, no caso, o Ministério Público cobrar com uma denúncia da pessoa física, o gerente, o administrador, enfim. Então, é uma responsabilidade condicionada da pessoa jurídica à pessoa física. Porém, já há decisão, ainda que no âmbito monocrático ou não de colegiado, de que, em havendo até a absolvição da responsabilidade da pessoa física, o ministro Toffoli foi quem encaminhou nesse sentido, subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica. Bom, então vejam como é, e quando começamos a discutir, e sabendo e respeitando muito a referência que a Renê Dodge, tantos outros colegas nesse sentido, nós percebemos que o Brasil caminha para afirmar essa responsabilização. E normativamente exige uma responsabilização da pessoa física. Então, por exemplo, aqui essa é a questão que nós vamos colocar como alternativa ao Senado e depois à Câmara dos Deputados. E colocamos para os operadores. Independente da opinião, da dogmática, da possibilidade ou não da responsabilização da pessoa jurídica, o que se verifica é que o Brasil quer sim punir a pessoa física, o gerente, o diretor, enfim. E usa a pessoa jurídica como instrumento. E se nós verificarmos todos os autores que sustentam que a pessoa jurídica é uma instrumentalidade para o crime, no nosso caso ambiental e eventualmente contra a ordem econômica, estamos limitados à Constituição. O que nós vamos propor alternativamente, o que não quer dizer nem a nossa concordância dogmática, mas para que se possa, a comunidade jurídica pensar, e particularmente o Congresso, é que, ao invés de se punir a pessoa jurídica, continuará a responsabilidade da pessoa física. Mas, no caso concreto, no caso do delito ambiental, por exemplo, a punição para a pessoa física será, talvez, triplicada ou quadruplicada, exatamente em razão da consequência. E podendo o juiz criminal aplicar aquelas sanções de interdição administrativa, enfim. Quer dizer, então, a minha participação nesse momento aqui é justificar que nós estamos procurando, a nossa subcomissão, em cada setor, dar uma possibilidade de alternância para a discussão, porque também não podemos impor radicalismos. Isso temos que ter o sentido da realidade. Só para citar um outro exemplo, a questão da prescrição retroativa, e que me parece que a comissão do IAB é uniforme, quero ver que ninguém tenha oposto o ponto. O professor Renê Dodge já colocou. Isso é altamente polêmico. Mas nós estamos pensando em criar uma possibilidade alternativa. A manter ou revigorar a pena retroativa para permitir até a análise pelo Congresso que ela volte a ser vigorante, porém o prazo seja de metade, ou seja, a prescrição com a retroativa, ela sempre teria um plus, um aumento, para limitar, claro, a atuação do Estado, para que não fique em aberto, mas o seu prazo seria um pouco aumentado. Então são alternativas que nós estamos procurando trazer para a comunidade jurídica.
de um princípio geral estabelecido logo após a indicação das penas. Nós estamos propondo a unificação das penas privativas de liberdade e prisão. É uma reivindicação antiga da doutrina e não foi consumada nas propostas anteriores, como por exemplo no Código Penal de 69, ou a reforma de 73, porque lembro bem que Heleno Fragoso, na exposição de motivos, assinada pelo ministro Gama, ele dizia que dificuldades processuais não permitiam naquele momento a unificação. Mas penso que é chegado o momento dessa unificação, mesmo porque a palavra prisão tem um sentido didático muito maior do que a própria reclusão ou detenção, que depois de 77, da Lei 6.416, não teve mais nenhuma distinção prática entre a reclusão e a detenção. Então colocamos aqui, como parágrafo único, a culpabilidade é o fundamento e a medida da pena. Portanto, é uma regra geral, um princípio geral, de que não há pena sem culpabilidade. Eu passo a palavra ao Dr. Marcelo, para alguma da sua exposição. Boa tarde a todos, é um prazer, meu nome é Marcelo André de Azevedo, é um prazer estar aqui presente. É um desafio, não é fácil para nós, membros da comissão, nós estarmos presentes diante de tantas pessoas ilustres, bens, realmente, ideias críticas, é isso que nós precisamos. Esse anteprojeto não pode ser, como o professor Lotti disse, um fruto da ideia de 1, 2 ou 3 ou meia dúzia de pessoas, tem que ser debatido mesmo, há uma preocupação muito grande. Eu também gostaria de ressaltar, como foi dito aqui, a questão principiológica, desde o início, isso me preocupa muito. Acho que nós estamos num momento, sim, hoje, com toda certeza, de um desenvolvimento do chamado garantismo positivo, ou seja, é o princípio da proibição, da proteção insuficiente ou deficiente, que está gerando um expansionismo do direito penal muito grande. O direito penal, com toda certeza, está crescendo. Esse discurso do direito penal clássico, do bem jurídico tutelado, é um limite ao poder punitivo do Estado, já está caindo por terra há muito tempo. Não é? Então, essas novas teses de garantismo positivo estão no nosso ordenamento jurídico, essas teses estão nas faculdades, elas estão no Congresso Nacional. Isso não tem volta, meu filho. Isso não tem volta. Enquanto se fica defendendo o princípio da ofensividade, exclusão de perigo abstrato, que, a meu ver, isso não vai passar nunca, em momento algum, até porque o tráfico de drogas, que é um crime de perigo abstrato, nunca vai deixar de ser criminalizado, não vai ser descriminalizado o tráfico. Eu acho que o discurso deve ser voltado, ou seja, o discurso de se limitar ao poder punitivo, ele deve estar voltado ao princípio da subsidiariedade. Eu acho que até as minhas atenções acadêmicas são muito mais nesse sentido. Por quê? Enquanto se discute, né, a lesividade do bem jurídico tutelado, acaba se deixando de lado a subsidiariedade. E hoje eu fiquei muito satisfeito, porque várias propostas estão nesse sentido. Do que? De reparação do dano, extinguir a punibilidade. Do que termos de ajustamento de conduta, extingue a punibilidade. Eu acho que o caminho do limite do poder punitivo nos crimes hoje, não é, que tutelam bens jurídicos superindividuais, é esse. É a subsidiariedade, sim. Principalmente nos crimes cumulativos ou delito de acumulação, nos crimes, não é, onde se tem norma penal em branco. Hoje nós temos crimes que é um mero descumprimento de norma administrativa, ou seja, a administratização do direito penal. Isso ocorre, nós temos um absurdo com o artigo 68 da Lei 9.605 ambiental, que é crime descumprir a obrigação de relevante interesse ambiental. Aí surgem inúmeras resoluções, por exemplo, do CONAMA, dizendo que é obrigação de relevante interesse ambiental. Se é norma mais aberta do que isso, mero descumprimento de normas ambientais, não se consegue às vezes imaginar nenhuma afetação, nenhuma perturbação da esfera, não é, do bem jurídico tutelado, e se pune. Ou seja, se existem essas normas, existem, elas vão estar aí, não adianta ficar, não adianta às vezes o discurso. É preferível limitar então o direito penal na questão da subsidiariedade, e sim, por isso que eu gostei muito das propostas aqui hoje do Instituto. Eu comungo desse pensamento também. Agora, eu acho que deve se tutelar os inúmeros bens jurídicos superindividuais, sim, eu concordo que se deve. Né? Observando, sim, um certo grau de ofensividade, é claro que sim, um grau mínimo de ofensividade, deve existir isso. Mas eu acho que todo o discurso deve estar, o principal discurso deve estar voltado para subsidiariedade, até uma das vertentes do princípio da proporcionalidade.
seja ele numa proporcionalidade garantista, não um discurso garantista no sentido positivo, quanto na proporcionalidade ou garantismo negativo clássico, proibição da proibição do excesso. Isso é um pensamento inicial. Agora, acerca das nossas proposições, eu vou falar todas agora. Agora, acerca das nossas alterações. Primeiro, professor, antes da execução, a questão até da aplicação da pena, depois da execução do regime acerca da aplicação da pena, artigo 59, pena base. É uma preocupação da comissão extrair dali as circunstâncias que não estejam relacionadas ao fato. Então, circunstâncias pessoais, não é? Nós afastamos. Deixamos ali circunstâncias relacionadas ao fato. Então, foi extraído ali conduta social, dali foi retirado a personalidade, como dali também foi retirado os antecedentes. Até porque eu até achava engraçado que muitos juízes faziam, né, quando se dizia que os antecedentes, o juiz, por exemplo, levava em consideração inquéritos policiais, ações penais em andamento, né, com um discurso, não, isso não gera antecedentes, mas constava ali na conduta social. Que diferença fazia? Não é sentido, não, isso não é antecedente, mas conduta social desviada, ou então a personalidade desviada por ter vários inquéritos e ações penais em andamento. Então, acho que esse tipo de discurso, realmente, de direito penal, é uma forma, com toda certeza, de manifestação de um direito penal de autor, dali foi retirado. A pena tem que ser fixada com base no fato. Então, eu acho que é uma grande evolução dessa parte do Código Penal. Por outro lado, ainda há uma resistência nossa mesmo, nós estamos ainda em debate, se a própria reincidência ou os antecedentes vão continuar figurando como agravante. Nós constamos como agravante, retiramos da pena base. Mas ainda estamos estudando realmente se ainda deve ficar ali. O que quer queira, o que não, se considerar os antecedentes, bem como agravante, os antecedentes culpou a reincidência como agravante, está sendo considerada também na aplicação da pena. Então, também tira da circunstância judicial e consta como agravante, esse deslocamento talvez não resolveria o problema. Até porque, com as nossas propostas, a progressão de regime ao reincidente, o prazo de livramento condicional ao reincidente, já vai ser agravado. Se já vai ser agravado ali, ou seja, a reincidência hoje seria levada em consideração no momento, né, da execução da pena. Então poderíamos, em tese, tirá-la do momento da aplicação da pena. Ou seja, a pena nas suas três manifestações de individualização da combinação, não se fala em reincidência nem antecedência. No segundo momento da individualização da pena, na aplicação da pena, não se faria em reincidência nem antecedência. É para evitar o direito penal do autor, o bis in idem. Agora, na aplicação da pena, aí tudo bem. Nesse terceiro momento, aí se levar em consideração a reincidência da pessoa, até porque, em tese, ela precisa de um maior grau de ressocialização. Uma outra observação que deve... sim, muito importante, professor Dodge. E essa ideia até originária do professor Dodge, nós debatemos, concordamos, que a reincidência, mesmo se constar, por exemplo, como agravante, o juiz poderá afastá-la no caso concreto. Como já é feito hoje no artigo 44, quando o juiz pode afastar a reincidência para aplicar a pena restritiva de direito. Se for socialmente recomendável, o juiz poderia afastar a reincidência. Então, mesmo se continuar agravante, ou também, independente da reincidência constar como agravante ou não, o instituto da reincidência, ele vai ser mitigado no caso concreto. Porém, por outro lado também, em relação aos antecedentes criminais, pensamos hoje, trocamos ideias, que os mesmos institutos, ou seja, a regra da temporalidade que se tem hoje dos 5 anos para a reincidência, ela deve ser aplicada também aos antecedentes. A pessoa não pode registrar aquele antecedente pro resto da sua vida. E até hoje nós temos, a gente sabe muito bem, até o processamento supremo, muitos julgados, às vezes até a pessoa, aquela condenação que em tese geraria reincidência, extrapolado o prazo de 5 anos, ela pode ser utilizada como antecedentes. Ou seja, a gente tem que apagar isso. Eu acho que essa vida passada da pessoa deve ser apagada. A pessoa tem que ser punida pelo fato, não pelo que ela fez para trás. Então, também aqui eu acho que é um importante ponto que a nossa subcomissão está pensando. Agora, em relação à execução da pena. Ministério Público, titular da ação penal. O Ministério Público defende tanto a titularidade dessa ação penal e abandona a execução da pena de multa. Queremos voltar a ter a legitimidade para a execução da pena de multa.
Eu acho uma incoerência o titular da ação penal, né, abrir mão da execução daquilo que ele buscou no processo. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. E esse discurso, que nós não temos tempo para isso não é um discurso que deve ser aceito como legítimo. Então a proposta da nossa subcomissão é retornar a legitimidade do Ministério Público para a execução da pena de multa. Também em relação à execução da pena, outro ponto que é pacífico da nossa subcomissão é justamente acabar com a casa do albergado. A casa do albergado, nós queremos acabar com essa forma de cumprimento. Regime aberto se manteria? Sim, vamos manter o regime aberto. Mas como se daria o cumprimento desse regime aberto? Hoje de manhã mesmo nós chegamos, né, a um consenso. O regime aberto deve ser cumprido com recolhimento domiciliar noturno e penas restritivas de direitos. Outras penas restritivas, salvo crime cometido por violência ou grave ameaça, e sendo condenado no incidente, esse obrigatoriamente deveria cumprir regime domiciliar noturno. Não sendo crime então de violência ou grave ameaça ou não sendo reincidente, o regime aberto ficaria em penas restritivas de direitos. Então essa é uma proposta da comissão, ainda está nós debatemos isso hoje de manhã, numa reunião que nós tivemos, ainda qual foi dito pelo colega Castro. São ideias, nós estamos refletindo, estamos reunindo semanalmente, é até um prazer da comissão, essa nossa subcomissão se reúne semanalmente, e às vezes, como foi passado aos senhores, uma reforma aqui, uma ali, muitas coisas nós já alteramos. Era a ideia inicial, que debate, né, a questão do sistema bifásico mesmo. Nós, no primeiro momento, vamos retornar ao bifásico, no outro, logo em seguida, não foi uma boa ideia, vamos reformulá-la. Então nós estamos em constante alteração dessas ideias. Eu me sinto satisfeito de estar aqui. E só um detalhe, eu não vi o nome da senhora? Cristiane. Cristiane. Nós não estudamos ainda acerca das medidas de segurança, mas lá em Goiás nós temos um colega, o Haroldo, ele ganhou o prêmio Novare. Não, o próprio Ministério Público, a ideia dele, o projeto dele, do programa de atenção ao lucro infrator. Interessante, eu tenho muita coisa a pensar, a refletir sobre isso, nós não chegamos nesse ponto, mas é um absurdo se deixar da forma que está o tratamento do nosso chamado lucro infrator. É um absurdo que se tem, fere a dignidade da pessoa humana. Nós temos que ter uma atenção, olhar, um foco especial a esse tipo de ser humano, com toda certeza. Tá bom? Eram essas as minhas considerações. Eu passo a palavra agora, novamente, para o meu colega Luiz. Muito bem. Bom, vamos retomar. Teve um contexto panorâmico geral. Acredito que a maioria, a própria comissão, para fazer as suas propostas, teve acesso, imagino que quase todos, pelo menos, aquilo que já vem sendo listado, refletido, e muita coisa se modificou. Uma das buscas do nosso sistema, como já havia falado, é procurar uma harmonia e sempre procurar contrabalançar. O peso é a medida, é o freio, é o contrapeso. Quando nós pretendemos, e também é uma reivindicação, a maior parcela da doutrina, lá no artigo 59, na preocupação da fixação da pena, se procurar fixar com base no fato e não o autor, que deixa isso para um outro momento, o cálculo da pena, evidentemente, assim como vai se verificar o fato e vai se valorar em muitos aspectos o próprio autor, também lá vamos exigir que, sem ser redundante, que o juiz examine as consequências mesmo efetivas do crime. Já temos uma redação proposta para que se verifique as consequências para a vítima e seus familiares. Então é sempre procurando contrabalançar. Ao mesmo tempo se verifica uma necessidade, e claro, vamos procurar os percentuais. Jopé e Carlos Eduardo, por acaso, estão agora lado a lado, fizeram referência aos prazos. Houve aqui equívoco, já houve mudança, eu diria até talvez mais rigorosos. Mas no momento que a comissão está prestes a fazer uma proposta de acabar com a casa de albergado, embora mantido o regime aberto, significando que o condenado até 4 anos, seja originário ou por opressão, ele na verdade não estará em prisão, vamos ter as restritivas e eventualmente o recolhimento domiciliar noturno, quer dizer, então não haverá prisão. Por outro lado, também estamos a exigir maior tempo, sim. Qual esse tempo? Isso
isso deve ser a comunidade jurídica tem que opinar. Cada um traz a sua experiência. Somos 15 membros na comissão, advogados, juízes, promotores, defensores públicos, de vários estados, mas todos profissionais de direito. Cada um trazendo a sua experiência, inclusive da administração pública, de quem esteve à frente da administração penitenciária, enfim. Então, ao mesmo tempo que vamos exigir talvez maior tempo de cumprimento de pena, desde que ela seja justa, também estamos exigindo e trazendo para o Código Penal, que já estava na Lei de Execução Penal, o encarceramento individual, que é princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No entanto, tão logo foi proposto isso pela comissão, a cela individual. Uma colega da comissão, não da sua comissão, a primeira reação dela foi falar, presidente, dos excessos de habeas corpus que teríamos no momento. É um fato. É claro que as consequências de Roberto bem colocou cada posicionamento, nós sabemos. Digamos que, por hipótese, a comissão, e quando digo a comissão, não é só a subcomissão, a comissão encaminhe o Senado e a Câmara e depois seja aprovado a questão da responsabilidade penal só da pessoa humana e as condenações das pessoas jurídicas. É claro que todos nós estamos pensando nas consequências. É muito importante trazer cada passo dado. Agora, se estamos trazendo para o Código Penal a necessidade de célula individual, e já estamos pensando até nos custos, já estamos pensando lá nas posições transitórias, como o poder público vai poder se adequar a isso, tá? Evidentemente é porque está previsto na Lei de Execução Penal, não deu em nada. Então, se queremos exigir maior tempo, que se dê dignidade. Da mesma forma, outras propostas, rapidamente eu vou falar, do artigo 18, o dolo eventual. Por que um acréscimo? Ele não precisaria mudar. Dogmaticamente, eu diria, em termos penal, acho que nós só estamos optando, quando falamos que a culpabilidade é o fundamento e a medida da pena, aqui sim, estamos optando por uma posição doutrinária, dogmática. Culpabilidade pressuposto da pena. Haverá que venha a ser contra, mas aqui nós estamos assumindo uma posição. Eventualmente, se assumimos a posição de responsabilidade penal só da pessoa humana ou da pessoa jurídica, ainda condicionada, aí sim é uma opção. No mais, todas as propostas têm a ver com a realidade, com a busca do justo. E aí, no dolo eventual, nós chegamos à conclusão que era necessário, por várias distorções verificadas, até o afastamento do dogma do que vem a ser o dolo eventual, de fazer um acréscimo. Não seria necessário. Mas a expressão consentir com o Estado ou ser indiferente, como era a Hungria, é justamente para evitarmos as distorções que estamos verificando e, por vezes, até nos chamados crimes ou culposos ou dolosos, enfim, os delitos de trânsito, procurando soluções. Então, na verdade, aqui nós estamos procurando aprimorar e chegamos à conclusão que, em regra, e aí que vem do júri, sabe, em regra, aquele que é julgado por dolo eventual é um contexto bem diferente do dolo direto. Daí porque entendemos, não como obrigatoriedade, também não gostamos muito de impor, porque isso afeta a individualização. Eu poderia até dizer, se vamos tratar e não queremos evitar certos exemplos, mas às vezes um crime com dolo eventual, as suas consequências são maiores, claro, é uma exceção, do que um crime praticado com dolo direto. Então, que o juiz possa, no caso concreto, reduzir a pena e fazermos uma proposta no caso do dolo eventual. E aí vamos deixar a doutrina, a jurisprudência, enfim, a realidade, amadurecer, fazer, mas que tenha opção. Aí sim o tratamento do dolo eventual estará diferente do dolo direto. Da mesma forma, quando nós chegamos à questão da atenuante, e aqui eu faço um parênteses, porque nós da subcomissão chegamos a ser, não nós, mas a ideia de ser adjetivado de maluca e de asnática. Eu porém no dicionário que é a palavra asnática, e talvez algum advogado queira até, quem sabe, fazer um pedido em nosso favor de explicações ao editorial do Jornal Estado de São Paulo, que eu respeito. A democracia é isso, tá? Às vezes é excesso. Bom, e o que aconteceu? Quando estávamos discutindo, temos amadurecido muito a questão das atenuantes, primeiro se chama trifásico, veio à baila a discussão, já tiramos do autor do artigo 59, mais atenuantes, dois fatos.
E aqui foi bem colocado, nós temos que adequar a Constituição. Todos sabem, por exemplo, que a Constituição prevê como objetivo da nação, artigo 3º, a construção de uma sociedade justa, igualitária e solidária. E não é projeto só o programa de governo, mas é projeto de Estado e programa de nação, a solidariedade. E nós entendemos trazer para cá o que já está na lei. O estímulo do poder para o direito penal, sim. Não como vantagem ao criminoso, mas até como estímulo social. Aquele que já tem na sua vida permanente, rotineira, doação de sangue e órgão, ele poderá ser considerado para efeito de uma atenuação, limitado na forma da lei. É claro, como já disseram, vamos ter aí um banco, prisioneiros que vão querer doar sangue, vem a questão do voluntarismo. Isso tudo está sendo pensado, inclusive já foi proposto até o dia do fato. Quer dizer, aquela pessoa que já doou órgãos, aquela pessoa que rotineiramente doa sangue, é como a pessoa que é jurado e tem direito à prisão especial. Por quê? É jurado. Não é isso? É jurado. E há várias circunstâncias na legislação penal e processual penal e que é porque é. Então nós entendemos de trazer numa adequação, é revolucionário, é ousado, é sim, mas uma forma de mostrar o quanto é importante. Então a pessoa que doa órgão e a pessoa que rotineiramente doa sangue, e aí nós fazemos várias justificativas na legislação, nos bancos de sangue, o juiz poderá considerar. Não tem a ver com o fato, mas não estamos julgando agora o fato. O fato já foi julgado em 59. Por favor. O rapaz, por favor, professor, acresça aí para nós. Pode. Ah, bom, agora eu vou no segundo. Então, eu sei que isso é polêmico. Certamente, se for aprovado, vamos ter ali até, mas eu vou ser sincero, eu particularmente advogo a ideia que mesmo o preso poderá, ainda que queira, se beneficiar de alguma redução. Mas eu acho que quem ganhará será a sociedade. Basta saber o que nós temos de déficit em termos de sangue para o salvamento de vidas. Basta isso. Se isso for bem enfrentado, acho que a proposta tem sua razão. Mas, de qualquer maneira, queremos valorar aquele, num programa de Estado, que doa como um atenuante. Bom, e aí veio a segunda. E a segunda que está sendo objeto de grandes distorções, de ataques, mas não vejo por coincidência o fato. É claro que os meios de comunicação se preocuparam só com essa proposta, não falaram em nenhuma, nem daquelas que se aumenta o tempo de prisão, nada, só essa. É claro, isso tem uma razão de ser, respeito, estamos numa democracia, mas as distorções como colocadas, em que chamávamos até num programa de rádio de juristas criminosos, aí somos nós fomos adjetivados. O Globo, ideia maluca, e o Estadão, ideia asmática, bom, enfim, beócia, né, de mágica, enfim, tá lá. Só deram exemplos que nada tem a ver com o que foi proposto. É polêmico, não há dúvida nenhuma. Pedimos a paciência dos membros da comissão, que podem até ser contra, mas que entendam a ideia. O que se quer aqui? O que se quer aqui é verificar que, ao mesmo tempo, estamos exigindo, e há uma norma, e haverá nesse sentido, já foi amadurecido, que o juiz no 59 terá que ver, inclusive, as consequências, não as consequências só do crime, mas especificamente para a vítima e seus familiares, também queremos que se verifique o que aconteceu com o réu, dada a realidade midiática que ocorre, em que muitas vezes, afora o fato que ninguém quer censurar, não há nenhuma fala de censura, não há censura, censura é inconstitucional. Eu advogo a necessidade da sociedade se alimentar de informações, boas informações, idôneas informações. Eu não estou aqui criticando os meios de imprensa. O próprio editor Luiz Garcia chegou a falar a possibilidade de um jornalista desonesto negociar com o réu para arrebentar a vida dele e se beneficiar. Mas, enfim, vejam o ponto do exemplo. Bom, é claro que eu mandei uma correspondência a ele, já esclarecendo que se um jornalista desonesto, que ele admite existir, fizer isso, só sai publicado essa imagem distorcida, perdão, presidente, essa imagem distorcida, se os editores autorizarem, porque nada será publicado nessas condições se de cima, ainda coloquei entre aspas, de cima autorizar.
Mas as informações, os exemplos dados, há quem fale, isso pode ficar no cível, o interessado se sentir denegrido que vá para o cível. Mas ninguém, ele não precisa que um juiz criminal diga alguma coisa, ele pode ir. Nós estamos reconhecendo o seguinte, agora, essa é a proposta, talvez ela não esteja bem clara para o seu amadurecimento. Isso é outra coisa. O que se quer é, muitas vezes, e aqui eu vou me dirigir como exemplo, sem citar casos concretos, porque, infelizmente, a hipótese permite as distorções. Mas um dos focos é autorizações judiciais. Nós não queremos que o juiz se omita. E muitas vezes o juiz é obrigado, a pedido do chefe público, a pedido da autoridade policial, a decretar, por exemplo, busca e apreensão ou prisão de alguém. Prisões e busca e apreensões que são, e ninguém está censurando, acompanhados pelos meios de comunicação. E que muitas vezes, ao invés de se limitar, estou dando o tipo de exemplo que nós pensamos, eu peço a compreensão e a colaboração para que possamos aprimorar, ou quem sabe afastar, porque eu lamentaria a ideia na minha. A ideia original é de um promotor, veja, um promotor, mas que tem a nossa total adesão, eu estou na linha de frente disso, é que, muitas vezes, ao invés de ser filmado, primeiro já é um abuso, a expressão é degradação por abuso, não é divulgação, não é a cobertura do fato. Gilberto aqui lembrou vários casos de repercussão, não é a cobertura, mas é a cobertura que se fez abusiva, aí diz o editorial do Globo. Mais genérico que isso e degradante é impossível. A Constituição fala dignidade da pessoa humana e ela não define o que seja dignidade. Ela fala no artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante. O que é degradante para a Constituição? Nós vamos ter que interpretar. Não precisa a Constituição dizer o que é degradante, é o caso concreto. Se o juiz interpretar erradamente, as partes recorrerão, os tribunais vão se manifestar, o Supremo. Então é abuso degradante. E aí é o exemplo que eu dou. Nessa cobertura de um ato judicial do cumprimento, muitas vezes, ao invés de se limitar a filmagem ou a fotografia, por exemplo, do computador, só um minuto, professor. Não, só uma parte. Por favor. Eu lembro bem, vi na televisão, por acidente, porque eu não sou visual consumeiro da televisão, aquela cerimônia degradante da prisão em São Paulo, inclusive de madrugada, quando filmavam, inclusive, partes íntimas da casa, crianças também. Que imprensa é essa? Que tipo de imprensa sensacional e criminosa é essa? Para fazer a catarse e para vender os jornais. Se nós somos contra isso, nós seremos contra isso permanentemente. Esse é o depressivo. Esse exemplo que nós temos debatido, mas com a cautela de evitar um caso concreto, mas é muito comum, infelizmente, não tem sido exceção, tem sido quase que a regra, se ver o excesso abusivo e intimidade, que filma-se a casa da pessoa, o quarto do casal, às vezes até os objetos eróticos que o casal tem, que nada tem a ver com o fato, com aquele computador que terá eventualmente um arquivo. Será que isso não causa uma degradação? Não é só o réu, aos seus familiares. E tudo a partir de um ato judicial. Então, é claro, o juiz vai ter que verificar o caso concreto. O promotor poderá recorrer se entender que o juiz indevidamente ou ilegalmente ou sem fundamento reduziu o percentual de atenuante, que se a pena for fixada no mínimo, nem vai ter eficácia. Veja, então, esse é um exemplo. Outros é do próprio fato da acusação, e aí temos aí casos de 1980, dos anos 90, que podem ser identificados em que as pessoas foram degradadas e acabaram em regra ou absolvidas, ou, e aí não estamos falando de absolvição, tem que haver a condenação para ter atenuante, ou condenada, mas em situação completamente diversa. Um exemplo, eu conversei muito com o Luiz Guilherme Vieira, de um caso dos anos 80, em que uma pessoa foi acusada, um modelo, uma moça que morreu na casa dele por uma overdose, aliás, ele era ele era um cliente de uma oficina mecânica, e quando aconteceu o fato, houve a identificação dos filhos. Desculpa, presidente, mas eu acho que é importante trazer um porquê da proposta. Poderemos estar errados, e vamos assumir isso, se estivermos errados, se estivermos convencidos desse equívoco. Mas esse rapaz, e foi um caso que teve fama aqui, então já começou a julgado, ele restou até absolvido. Mas vamos ser que ele fosse condenado como o Correl.
Essa moça consumiu drogas no interior de uma residência. E o promotor Dário Gadelha, apesar de todos os movimentos feministas que exigiram uma denúncia por violência sexual, porque o esfíncter anal estava relaxado, dilatado, o próprio promotor, depois de um exame pericial e em conversa, em pesquisas com o Instituto Médico Legal, concluiu que aquilo era próprio do tipo de morte. Não havia uma violência sexual. E denunciou só por aquele artigo 12 antigo, ceder a casa para consumir, enfim. E esse rapaz acabou absolvido. Mas a vida dele, isso é real. Como modelo, os contratos eram uma pessoa que tinha até repercussão na imprensa. Foi aniquilado. As entrevistas com seus familiares dizendo, meu filho, será que meu filho estuprou uma moça, violentou uma moça? E nada disso foi provado. Não se está falando de culpa, nem absolvição. Ou inocência, está se falando aqui no caso concreto, ainda que haja uma condenação, o juiz poderá verificar se houve abuso, ele vai ter que justificar, causador de degradação, ele terá que justificar ato de, que não é só para o preso não, no artigo 5º, é para qualquer brasileiro e residente estrangeiro residente no país. E o artigo 5º se refere muito ao preso, temos lá uma carta. Ato desumano, ato degradante, submissão à tortura. Será que um réu está obrigado na vinculação dos fatos? Isso não podemos censurar, infelizmente estamos num Estado democrático de direito. A liberdade total. Até que sermos acusados, né, talvez injustamente, de malucos ou de ideias malucas, fascináticas, enfim, faz parte da discussão. Mas será que a justiça não pode ou deve fechar os olhos? Então essa proposta é polêmica, mas eu acho que é um passo que se está dando para o amadurecimento das instituições, todas elas. Nós teremos a apresentação de mais uma proposta, mas antes eu queria esclarecer que a sugestão do Dr. José sobre aumentar a pena quando o réu utiliza a empresa como instrumento do crime é importante. Porque a empresa jurídica tem uma existência real, sem dúvida nenhuma. Ela tem, assim, as pessoas que trabalham nela, ela tem uma existência, então é natural que quando ela é usada como instrumento é diferente da faca, é diferente do revólver. Então é um meio interessante esse, e que me lembra do Código Penal Espanhol. No Código Penal Espanhol, o juiz estabelece medidas administrativas contra as empresas, interdição de empresa, em casos tais. Por outro lado, eu queria também dizer que a minha proposta sobre a restauração da prescrição pela pena concretizada, ela se opõe à Lei 12.234, porque eu acho que o réu não pode pagar pela demora do processo. O réu não pode ser responsável se demora a investigação ou a apresentação da denúncia. Eu acho essa lei absolutamente não só inconstitucional por violentar o princípio da razoável duração do processo, mas porque ela é enganosa. Ela procura passar para a opinião pública que a demora dos processos é por causa dos advogados e dos recursos. Nós temos que pensar muito nisso. Eu faço um apelo dramático aos meus colegas, procurem desmentir esse discurso estelionatário de que a demora do processo resulta dos recursos interpostos pelos advogados maliciosos ou advogados inteligentes. Como nós temos uma Constituição que estabelece a garantia da ampla defesa dos recursos essenciais, não podemos permitir que qualquer juiz de plantão, juiz paralelo, que eu quero me referir da imprensa, passe a dizer que a demora do caso é por causa da astúcia de advogados que usam de muitos recursos. Você pensa isso no processo civil. Nunca esqueço ao comentário do desembargador há muitos anos para mim, estava no começo da advocacia, René, não tenha dúvida nenhuma, se numa sala aqui, numa Câmara Criminal, estão julgando um caso que tem uma pena até 30 anos de prisão, tem só o advogado e a mãe do acusado. Mas na outra sala ali, onde se discute um problema de despejo, está cheio de advogados. Por causa da preocupação da causa material muito maior do que a causa da liberdade. Nelson Hungria lembrava que o Supremo Tribunal Federal tem um desprezo olímpico por causas criminais.
nós vemos, inclusive, que, lamentavelmente, as causas criminais têm um menor peso na consideração, inclusive, dos próprios tribunais. Mas eu queria dizer, finalmente, que nós temos um exemplo do nosso colega Dr. Marcelo, com uma solução que eu considero muito inteligente, e atenuante da pena mínima. Volto a dizer, não foi dito no momento passado que estive aqui, nós temos hoje um problema relacionado com a súmula 231 do STJ. Problema para alguns, mas por outro lado solução para outros. Não é? Por quê? Segundo a fase de aplicação da pena, segundo a súmula 231 do STJ, a pena não pode ficar abaixo do mínimo. Surge então aquela polêmica, né? Se a pena base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, o juiz reconhece a presença de uma ou mais circunstâncias atenuantes, ele não pode considerar aquelas atenuantes, tendo em vista que a pena já está no mínimo. E particularmente, eu acho que realmente, na segunda fase, a pena deve observar o limite mesmo, deve observar o limite mínimo. Porém, em certos casos, há de ser considerado o seguinte, e muitas vezes a pena base realmente é fixada no mínimo. Só que na terceira fase incide uma causa de aumento. Um exemplo rotineiro, furto simples, pena base, 1 ano, mínimo legal. Segunda fase, nós encontramos ali confissão, por exemplo, uma atenuante que não vai ser reconhecida, tendo em vista a pena base já estar fixada no mínimo. Terceira fase, repouso noturno, causa de aumento. A pena, então, há um aumento de 4 vezes 1 ano e 4 meses. O que deve ser feito, então, segundo a nossa visão? Aquela circunstância atenuante que foi reconhecida, porém desprezada, ela passa a ser utilizada nesse momento, observando o mínimo. Ou seja, nós tivemos uma circunstância atenuante que não foi reconhecida na segunda fase, mas como na terceira fase incidiu uma causa de aumento, vamos então considerá-la como se fosse subsidiariamente uma quarta fase. É uma forma intermediária que se tem para resolver o problema. Se observar então, segunda fase, o limite, observar o limite da fixação da pena, mas ainda tem essa possibilidade dela ser considerada como se fosse uma quarta fase. E nós estamos de acordo com essa proposta, é uma proposta que nós temos, e só estamos amadurecendo a redação do dispositivo. Por isso os senhores ainda não receberam. Era isso que eu tinha a constar. Muito bem. Eu não poderia deixar de renovar os meus agradecimentos por essa oportunidade. Estejam certos de que esse trabalho, eu tenho dito com muita frequência para eles, nós não sabemos o que vai acontecer na frente. Nós nem sabemos se o anteprojeto ficará pronto. Nós nem sabemos se o anteprojeto será mandado ao Congresso Nacional. Nós nem sabemos como ele será mutilado. E pode ser mutilado, inclusive, como advertiu o nosso colega. Mas, de qualquer maneira, nós estamos pensando em fazer alguma coisa que nos satisfaça, que vale a pena, digamos assim, que nos deixe contentes com isso que estamos fazendo, essas ideias, e que vemos incorporadas, inclusive, por manifestações de vários colegas nossos aqui que nós vimos hoje. E um agradecimento muito especial que eu quero fazer também à família Fragoso. Então, antes de encerrar, tá bom, antes de encerrar, eu gostaria de trazer uma notícia para os senhores, e é muito importante porque dia 8 nós teremos a Comissão de Segurança Pública da CCJ, do Senado, convocou os secretários de segurança de todo o país, que foram antes ao presidente do Senado, e pediram para fazer sugestões à Comissão do Código Penal. E, além dos senadores, é por isso que nós pedimos que os senhores participem efetivamente, não só na imprensa, mas acompanhando e dando sua colaboração. Nós teremos uma reunião, dia 8 de março, com todos os secretários de Segurança Pública, com o presidente do Senado, naturalmente, que muito nos honra, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e os senadores da Comissão de Segurança Pública. Tem como proposta, e aí, professor Dólar, eu não poderia deixar de informar ao IAB
que nós temos lá como debate a revogação da lei de contravenções penais e criminalização do jogo de azar. A criminalização do porte de armas, eu acho que vai criminalizar mais, porque já é criminalizado, né? Os crimes hediondos, as milícias, o crime organizado, lavagem de dinheiros e crimes do colar em branco, revogação da Lei de Segurança Nacional e crime de terrorismo, violência doméstica, tráfico de drogas, eu acho que não tem como endurecer mais, mas sempre é possível, e o tráfico de armas, que eu acho que é necessário. De qualquer forma, eu acredito que nós estamos caminhando muito rápido. Dia 23 teremos uma audiência pública sobre os crimes contra a administração pública. E aí vem todas as instituições a nível legislativo e as instituições que trabalham com o combate à corrupção. Vem realmente dando contribuições importantes, mas vem endurecendo também muito, expandindo o direito penal. Então, essas anotações eu achei importante fazer e dizer que a questão e aí porque é uma das minhas especialidades, que é exatamente o sistema carcerário. O artigo 34, colocar que o condenado tem direito à ocupação da cela individual, é muito importante porque, como dizem os grandes juristas e as grandes personalidades que tiveram, em algum momento da sua vida, estiveram presos, como Mandela, quando ele disse que quando você vê um povo, você tire ele pela forma que ele trata os seus cidadãos mais pobres, mais carentes. Isso quer dizer que não adianta a gente chegar. Em 1940 nós éramos uma sociedade agrária e um país de terceiro mundo. Nós estamos caminhando para ser um país de primeiro mundo, com uma sociedade esclarecida e moderna. Como é que a gente vai tratar o nosso sistema carcerário? Então, talvez mais importante, ou tão importante, do que olhar para o Código Penal, eu tenho prazer de saber quando eu vejo um bom promotor do júri que condenou na sua capacidade e competência, que usou na acusação de toda a sua vida e hoje julga, participando da comissão, talvez seja um dos mais liberais de toda a comissão, quando reconhece esse valor humano de você estar julgando um cidadão que, por evento, no costume de sua vida, ele dá alguma coisa para a sociedade, cometeu um erro, vai ter que ser cumprido, mas você tem que olhar que ele era um homem que faz mais do que eu, por exemplo, que não sou um doador de órgãos, que ele era um doador de órgãos antes do crime, que ele doava sangue antes de cometer o crime, e que ele era um cidadão que contribuía talvez muito mais do que eu para a sociedade. E na hora de aplicar a pena a um cidadão desse, você tem que ver qual a contribuição que ele também dava à sociedade. Não para prejudicar, mas para beneficiar. Aí eu vejo que esse tipo de tratamento com o direito penal e a sociedade é muito importante. E fica o convite para o IAB continuar acompanhando e fazendo parte do desenvolvimento da nossa comissão. Obrigado, desculpa, professor Dotti, eu tenho terminado, mas eu achei importante que o IAB soubesse dos próximos passos que a comissão está tomando. Quero apenas esclarecer a todos que a subcomissão não faz a agenda dos encontros. Essas agendas são feitas pelo Senado e pelo presidente da Comissão Geral. Não sei o que o Código Penal pode interessar, digamos assim, numa audiência pública ao secretário de Segurança, a não ser endurecimento da lei penal. De modo que eu reafirmo que nós não estamos fazendo agenda. E não acho que nós devemos, da comissão, da parte geral, participar de uma reunião com o secretário de Segurança, porque isso é matéria de processo penal, de polícia, etc. Mas queria, ao encerrar, agradecer muito à família Fragoso. Diga. Vou fazer uma intervenção final, se possível, presidente. Desculpa interromper. Pode fazer. Posso falar? Claro. Me apresentar, meu nome é Rodrigo Fragoso, sou advogado e membro da Comissão de Direito Penal, mas falo por mim que as conclusões da comissão já foram apresentadas com o brilhantismo próprio do nosso presidente. Eu queria falar particularmente, muito rapidamente também, sobre essa atenuante
relacionada à publicidade opressiva. Então, apenas para aplaudir a proposta da comissão, para exortá-los a sustentá-la, apesar dos pesares, apesar da violência com que a empresa provavelmente vai apreciar essa sugestão. E estou de acordo por dois motivos. Queria dar aqui a minha contribuição muito singela na defesa desse ponto. Em primeiro lugar, porque a proposta ela vem numa redação muito precisa, porque ela trata do assunto como degradação abusiva dos meios de comunicação. Então, como o senador Pinheiro falou muito bem, não se trata de veiculação nem divulgação da informação, mas um conceito que já é jurídico de degradação. Eu diria até que a comissão foi até muito prudente com o que fala em degradação abusiva. Poderia ser até de certa forma, um pleonasmo. É como se os meios de comunicação tivessem o direito de degradar alguém. Né? E aí discutir a abusividade ou a não abusividade da degradação. Então, sustentem, por favor, por nós, em nosso nome, esse conceito, e até dizendo que ele está até pleonasticamente ali previsto. Tá? E, por fim, eu acho que esse conceito de dar ao réu um tratamento atenuado, em certas circunstâncias, ele já é jurídico, ele já está no Código Penal, nas hipóteses de perdão judicial, quando o fato agrava tão severamente a pessoa do réu, em que o juiz pode, excepcionalmente, deixar de aplicar a pena. De uma modo que não é nenhuma novidade, né? E nem aos próprios jornalistas será novidade imaginar que a veiculação degradante das imagens da família e tudo mais será uma pena, muitas vezes, até muito superior do que uma prescrição de serviços comunitários. Eu queria fazer, então, um pedido e um agradecimento. O pedido é que nós continuemos a conversar. Por escrito, por e-mail, vamos continuar conversando. Sejam certos da importância dessa contribuição no Instituto, que é muito grande. E fazer um agradecimento, porque ao tratar, inclusive, com o Fernando da nossa reunião, eu pensei que ela tivesse um caráter mais informal, inclusive fizéssemos a reunião naquela mesa ampla da presidência que tem lá. Mas eu soube um momento antes da reunião e vi todos os colegas de gravata. E digo, mas espera aí, mas se lá no plenário, e agora, tu de roupa esporte, de camisa esporte aqui, disse, não, vamos dar um jeito nisso. Então eu quero agradecer muito ao Cristiano e também a você, pela iniciativa, digamos assim, de me trazer o teu paletó, né? E o Rodrigo trazer a gravata também que eu estou usando. Isso me lembra muito, nos anos 70 em Curitiba, um frio terrível, a noite terrível. E o Heleno Fragoso foi fazer uma palestra em Curitiba, como ele ia sempre, né? Notável, né? Ele nunca deixava de atender os pedidos nossos. Ele faz uma palestra naquela noite fria. Qual foi a solução? Ele levou o capote do Alcides Munhoz Neto. Só que o Alcides Munhoz Neto tem 1,65 m de altura, e o Heleno Fragoso, então, o capote ficou no joelho. Foi uma mini saia, mini capote que o Heleno Fragoso usou naquela noite, com os aplausos gerais, assim, contidos na nossa turma. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço para vocês. Nós aqui agradecemos a presença de todos os senhores aqui, a maneira cordial com que nos ouviram, com que perceberam as nossas apreensões, e percebemos também na própria comissão essa tendência de um endurecimento muito firme nas propostas que virão aí. Nós temos na própria comissão estabelecida pelo Senado um ambiente muito marcado do endurecimento do direito penal, da lei penal, maior permanência das pessoas na prisão, como se esse fosse o caminho para a diminuição da criminalidade, quando, na verdade, essa é uma forma de vingança social contra o criminoso. Né?
Só que eu fico muito feliz de ver alguns membros da comissão lutando ainda pelas regras, pelos princípios fundamentais da defesa, pela consciência que tem do papel diminuto que o direito penal possa consistir, possa ter no combate à criminalidade, né, ilusoriamente ainda tratado como sendo a solução dos problemas da criminalidade do país. Então, aqui eu fico muito feliz, muito contente com a presença dos senhores, muito honrado que esse Instituto esteja hoje nos seus melhores dias. Muito obrigado pela presença dos senhores.